universo se comportava no início de sua vida. A matéria escura não é só uma quantidade misteriosa no universo, também é fundamental para sabermos por que estamos aqui. Seria difícil formar as galáxias, o sistema solar e a vida na Terra. Não se pode contar a história da matéria e da energia escuras sem voltar ao início dos tempos, ao momento do Big Bang, quando o espaço não existia. Não há centro a apontar. Essa é a analogia com o Big Bang. Não há direção no céu de onde as galáxias se expandam. Do momento em que nada existia até uma explosão violenta, criou-se o espaço e o universo começou a crescer de uma semente. Partículas se formaram em uma fusão nuclear de gás e energia. A matéria comum reagia com a matéria comum. O universo primordial era um reator nuclear no primeiro minuto de vida. 380 mil anos depois, as partículas começaram a se aglomerar, criando as sementes das quais as estrelas e galáxias se formariam. Pedaços maiores se tornaram maiores ainda. A gravidade foi ganhando força e unindo os objetos. O que os cientistas sabem agora é que, no momento do Big Bang, a matéria escura foi criada e desempenhou um papel crucial, ajudando a matéria comum a se aglomerar para formar estrelas e planetas. Como vigas mestras em uma construção, as partículas lentas da matéria escura agiram como a estrutura sobre a qual a matéria comum poderia se prender. Acreditamos que, por ser fria e não interagir muito, a matéria escura foi unida pela gravidade lentamente com o tempo, formando as sementes para a matéria normal se aglutinar em galáxias. É como uma teia cósmica, uma teia de aranha com fios de matéria escura, que se intersectam como o padrão de um andaime. Nesse sentido, a matéria escura é a estrutura. Ela provê a armação das galáxias brilhantes que vemos com facilidade. São como as luzes da árvore de Natal. Não são a árvore em si. São coisas visíveis de muito longe. Mas, na realidade, a galáxia é um grande halo do qual quase nada se vê. Vê-se a parte brilhante, estrelas e planetas que se acumularam no centro de um halo maior, que é mais matéria escura. Os cientistas se perguntam há muito tempo por que as galáxias se formaram em padrões aparentemente aleatórios no espaço. Agora, eles sabem que foi devido à força gravitacional da matéria escura. O universo não é nada uniforme. Tem vazios e aglomerados. Parece ter regiões em forma de bolha. Agora acreditamos que é devido à matéria escura. No ano passado, os astrônomos levaram suas teorias um passo adiante e criaram um mapa tridimensional detalhado da matéria escura no universo usando as lentes gravitacionais. Einstein disse que a gravidade afeta todas as coisas, assim como é causada por todas as coisas. E uma das coisas afetadas pela gravidade é a própria luz. Pois quando a luz passa pela matéria escura, ela é desviada, assim como se desvia quando passa por vidro. A luz não diferencia entre matéria comum e escura. Os dois tipos de matéria desviam a luz quando ela passa pelas galáxias. Como se traçassem um caminho em um mapa, os astrônomos rastrearam milhares de fontes de luz que passaram por matéria escura. Isso deu à ciência a imagem mais precisa de onde a matéria escura se esconde no espaço. Podemos comparar o mapa da matéria escura com a posição das galáxias e descobrimos que a matéria escura age como um esqueleto. Ela é a espinha dorsal sobre a qual o material visível se acumula. Mapeando o universo, os astrônomos podem voltar no tempo e estimar quanta matéria foi criada no Big Bang.
Se soubermos o número de agrupamentos que o universo tem agora, quando tinha a metade do tamanho atual e quando tinha a metade disso, poderemos inferir a quantidade total de matéria do universo. Será possível confirmar nossas crenças quanto ao total de matéria escura. Estima-se que a matéria escura componha 23% do universo, enquanto a matéria comum comporia apenas 4%. É preciso muita matéria escura para justificar a gravidade total dos aglomerados e galáxias. Mas o que compõe os outros 73% do universo? Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir uma nova e misteriosa energia escura dominando o espaço. E sua energia repulsiva está afastando as galáxias. O universo, matéria escura, energia escura. A ciência sempre supôs que, apesar de o universo continuar a crescer em tamanho, no final ele diminuiria sua expansão ou talvez até desabasse sobre si mesmo. A gravidade superaria qualquer impulso que ele tivesse. Mas, ao medir a história da expansão do universo, os cientistas ficaram surpresos ao perceber que o universo não estava desacelerando. Ele estava ganhando velocidade, e um destino sombrio aguardava qualquer ser vivente. O universo se desintegrará. As temperaturas serão tão frias que qualquer vida inteligente morrerá congelada. Desde o momento em que o Big Bang criou o universo, o espaço está se expandindo sem parar, carregando as galáxias a tiracolo. O espaço entre as galáxias está se expandindo. Mas as galáxias não estão se expandindo, a Terra não está se expandindo, o Sistema Solar também não. Edwin Hubble descobriu que as galáxias se afastavam da Via Láctea em 1929, ao perceber que as galáxias mais distantes se moviam mais rápido que as mais próximas de nós. Ele entendeu que poderia medir suas velocidades, medindo seu comprimento de onda através de um prisma. Isso se chama desvio para o vermelho e ainda é usado para medir distâncias no espaço. Ele descobriu que, na verdade, quanto maior a distância da galáxia agora, maior a velocidade com que se afasta de nós, ou seja, maior o desvio para o vermelho. Há alguns anos, os astrônomos usaram o desvio para o vermelho para medir a história da expansão do universo. Mas como medir toda a história da expansão do universo? Como voltar 12 bilhões de anos no tempo? Nós podemos voltar no tempo e diretamente observar o passado, assim como acontece com o geólogo que vê camadas no Grand Canyon e vai descendo de camada a camada, voltando na história. Se virmos galáxias cada vez mais distantes, estaremos olhando para elas como eram em épocas cada vez mais remotas no passado. Para medir a história da expansão, os cientistas usaram supernovas do tipo 1A como vela padrão. Um exemplo de vela padrão seria uma lâmpada de 100 watts. Pode haver várias delas em sua sala, a diferentes distâncias de você. As mais distantes parecerão mais fracas e as mais próximas parecerão mais brilhantes. Supernovas do tipo 1A têm brilho sempre consistente, não importa onde apareçam no espaço. A supernova é a explosão colossal de uma estrela no fim da vida. Ela faz simplesmente bang! Isso ocorre quando uma estrela agonizante conhecida como anã branca passa por uma catástrofe nuclear e literalmente explode em fragmentos. Achamos supernovas do tipo 1A em galáxias distantes e parecem muito fracas se comparadas a supernovas do tipo 1A de galáxias próximas, cujas distâncias foram medidas usando variáveis cefeidas ou outras técnicas. Usando supernovas do tipo 1A, duas equipes se propuseram a medir a desaceleração no universo na década de 90. Mas, para captar as supernovas quando elas acontecem, os astrônomos tiveram de pôr o universo sob vigilância. Pode-se talvez comparar isso à vigilância de um cassino.
As câmeras estão ligadas o tempo todo. Na maior parte do tempo, elas não acham nada interessante. Mas às vezes acham o que estão procurando. É preciso ver várias galáxias. Então pegamos grandes telescópios com câmeras de grande campo de visão com a extensão de uma lua cheia. Tiramos várias fotos do espaço com essas câmeras. Cada foto dessas contém dezenas de milhares de galáxias. Comparando o brilho aparente de supernovas 1A distantes com supernovas 1A de galáxias próximas, podemos calcular a distância das galáxias longínquas e quanto tempo estamos retrocedendo na história universal. Após as duas equipes estudarem o resultado de 60 supernovas do tipo 1A, os cientistas ficaram chocados. O universo não estava desacelerando. A expansão está aumentando. Esperávamos que a expansão diminuísse com o tempo, porque afinal as galáxias puxariam umas às outras. Estávamos certos de que iríamos medir a taxa de desaceleração do universo e achamos uma resposta negativa. O universo não está se desacelerando, está se acelerando. Era um grande mistério. Isso é mesmo muito estranho. Sabe, esperávamos medir a desaceleração. Em vez disso, o universo se expande cada vez mais rápido. É o sinal errado, certo? Receamos ter errado totalmente a resposta. Revisamos as medidas, conferimos a análise. Várias pessoas das duas equipes fizeram medidas e análises independentes. E continuamos tendo o mesmo resultado. Um dos maiores choques no mundo da cosmologia nos últimos anos foi perceber que o universo está se acelerando. A força repulsiva que move o universo foi chamada de energia escura. Uma energia invisível, totalmente inesperada e incompreendida. Isso sugere que, nas maiores distâncias no universo, há um efeito repulsivo que domina a gravidade. A energia escura criaria espaço, levando as galáxias com ela. Essa energia que parece preencher o universo e acelerar a expansão do universo cada vez mais com o tempo, agora é conhecida como energia escura. Aqui jogo a maçã, ela desacelera na energia escura. Ela acelera para longe de mim. Eu jogo a maçã e ela se afasta cada vez mais rápido com o tempo. Como a maçã que viaja para sempre no espaço, as galáxias são carregadas para longe à medida que mais espaço é criado. Tentem imaginar uma sala de aula repleta de cadeiras que se afastam lentamente entre si dentro da sala, porque todas as cadeiras estão sendo levadas. Como no universo em expansão, não importa em que cadeira você se sente, perceberá que todas se afastam de você. As cadeiras não estão se expandindo, na verdade elas têm o mesmo tamanho. O que acontece é que a sala está ficando maior, o espaço entre as cadeiras está sendo esticado. Mais espaço está sendo criado entre as galáxias. As galáxias individuais permanecem com tamanho constante, enquanto todo o espaço se torna cada vez maior. A energia escura é muito diferente da matéria escura. Ela não se aglomera como as galáxias em grupos ou como as estrelas se aglomeram em galáxias. Ela parece ser muito uniforme. Achamos a mesma aceleração em qualquer direção que olhamos. Ela deve ser uniforme, apesar de alguns acreditarem que há uma estrutura em sua distribuição e influência. A energia escura é a energia do vácuo, a energia do nada. Mesmo o nada tem energia e está afastando as galáxias, criando o universo em expansão. Parece que a energia escura e a matéria escura estão em guerra desde o início dos tempos. A ciência crê que a energia escura tenha sido criada com a matéria escura no instante do Big Bang. Ela sempre existiu no universo,
Mas a força gravitacional da matéria escura a manteve sob controle, diminuindo a expansão do espaço durante os primeiros 9 bilhões de anos. E isso mudou há 5 bilhões de anos, quando o universo cresceu o bastante para que a matéria escura se dispersasse pelo universo e sua atração não afetasse a energia escura. Como resultado, o universo começou a se expandir aceleradamente. A energia escura é uma condição constante. Deve ter sido insignificante quando o universo era quente e denso, no início. Assim, não importava se a energia escura existia ou não. Ela existia, mas não desempenhava papel algum. Quando o universo esfriou, ficou menos denso e maior. A gravidade perdeu importância e a energia escura assumiu o controle. É uma propriedade do espaço que não entendemos bem. Os astrônomos entendem que quando o universo se expandiu, a energia escura venceu a luta contra a matéria escura e começou sua aceleração há 5 bilhões de anos. Em certo momento, há 5 bilhões de anos, a energia escura começou a dominar a matéria atrativa do universo, analisando a força em relação ao tempo. A atração gravitacional declina com o tempo e a repulsão aumenta com o tempo. E há 5 bilhões de anos, as linhas se cruzaram e foi quando o universo começou a acelerar sua expansão. É fundamental entender a energia escura. Ela diz para onde o universo irá e qual será o seu destino. Ela se expandirá para sempre, ficará frio e escuro? Ou existe um final à vista? A energia escura agora move a expansão do universo e não parece parar. O efeito repulsivo da energia escura aumentou, pois quanto mais espaço há entre as galáxias, maior o efeito cumulativo da energia escura, o efeito repulsivo. As galáxias individuais parecem destinadas a uma existência solitária. Então, este parece ser o fim de tudo. Surpreendentemente, a teoria da energia escura foi proposta e descartada há muito tempo por uma das maiores mentes da física. Ele a chamou de seu maior erro. O físico era Albert Einstein e pode ter chegado perto da maior descoberta do século XXI, 80 anos antes de alguém sequer imaginá-la. A ciência agora entende que a energia escura cria e expande o espaço. Mas, no início do século XX, os astrônomos acreditavam que o universo era do tamanho da Via Láctea e nunca cresceria. Einstein acabara de formular a teoria da relatividade e decidira testá-la no universo estático. Por mais que tentasse, Einstein não conseguia equilibrar a equação em um universo estático. Seus cálculos mostravam um universo que deveria se expandir ou se contrair. Ele percebeu que se houvesse um universo plano, com a matéria distribuída uniformemente, sua teoria conseguiria prever que ele estaria se expandindo ou se contraindo. Einstein propôs uma energia de vácuo repulsiva que manteria o universo em equilíbrio com a gravidade atrativa. Ele a chamou de constante cosmológica, uma energia constante que equilibraria o universo. Ele apresentou a constante cosmológica, ou energia escura, que manteria o universo estático. Quando Hubble anunciou que o espaço se expandia, a constante cosmológica de Einstein de repente pareceu irrelevante e ele a considerou seu maior erro. Acontece que energia escura, conceito que ele descartou nos anos 20, é, na verdade, a força dominante que expande o universo totalmente. O chamado erro de Einstein irá determinar se o universo acabará em fogo ou gelo. A aposta é que o universo acabará em gelo. Tentando pesquisar o comportamento do universo, Einstein previu erroneamente a energia escura e qual é a composição total do universo. A quantidade total de matéria comum e escura não é suficiente para justificar a curvatura que observamos no espaço.
Como ao olhar para o horizonte na Terra, o universo é tão grande que a curvatura do espaço parece não existir. Adicione matéria comum, matéria escura e energia escura. Isso prevê a curvatura do espaço e esta previsão é exata. É a resposta certa. Dados de satélite agora revelam que 73% do conteúdo do universo inteiro é energia escura. A energia escura, que foi considerada o erro de Einstein, agora é a força dominante no universo. Seus erros são nossas maiores descobertas. Os cientistas começam a compreender o efeito que a energia escura terá no destino do universo. Nosso ideal é conseguir medir como a energia escura se comporta conforme o universo envelhece. Finalmente, quando a energia escura dominar totalmente a matéria escura, o universo entrará no estágio conhecido como expansão exponencial. Para cada unidade de tempo, ele dobrará de tamanho. A menos que a energia escura mude de sinal um dia e se torne gravitacionalmente atrativa. O destino do universo é se expandir indefinidamente, cada vez mais rapidamente. Se a energia do vácuo move a aceleração do universo, não entendemos por que tem tal quantidade. É um dos maiores enigmas da física teórica hoje em dia. Daqui a trilhões de anos, este será um lugar solitário. Olharemos para o firmamento e ele estará praticamente escuro. Os oceanos congelarão e parece que será o fim de toda a vida inteligente. Parece que a energia escura e as leis da física são garantia de morte para toda a vida inteligente no universo. Ao descobrir a matéria e a energia escuras, a ciência chegou mais perto de definir a teoria de tudo, uma equação que definirá todo o funcionamento do universo. Quando tivermos a teoria de tudo, responderemos algumas das maiores perguntas desde que o homem e a mulher olharam para o céu pela primeira vez. Poderá ser a conquista final de 2000 anos de investigação das leis da natureza desde que os gregos perguntaram de que as coisas são feitas. Por enquanto, a matéria e a energia escuras continuam sendo as maiores questões cosmológicas do século XXI. É realmente frustrante, quero dizer, é humilhante ver que tudo que sabemos sobre a física se restringe à matéria normal. E ainda existem a matéria e a energia escuras, sobre as quais entendemos muito pouco. É o início de uma nova era e dos mistérios do lado escuro do universo. É o velho oeste da astrofísica de partículas, como chamamos este campo. É uma propriedade do espaço que ainda não entendemos totalmente.